Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina, a sua graça nos basta. Tudo aquilo que, segundo ele disse, aquilo que a lei de Moisés e os profetas é tudo aquilo que queres que vos faça, assim façais para com o próximo. Sabendo sempre que não fazemos para receber, mas mesmo assim ele é fiel para cumprir, assim como tem nos acrescentado tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Para aqueles que não andam com solicitude segundo o padrão desta vida, como vivem os pagãos. Não ansiamos nada segundo o padrão deste mundo. É certo que ele é aquele que esvaziou de toda a riqueza para nos tornar riquíssimos. Se empobreceu porque ele foi para o Pai, aquele que disse: Não oro para que vos tire do mundo, mas oro para que vós venhais a vencer, assim como sou vencedor. Mais que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que não se amodam segundo o padrão deste mundo, mas seguem firmes rumo ao alvo e objetivo, segundo a oração de Abacuque. Todavia me alegrarei na tua salvação, na sua exaltação, aqueles que alcançarão a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, aquele que disse, de agora em diante saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, assim como ele já dizia. O que é mais fácil dizer: os seus pecados lhe são perdoados, ou levanta e carrega a sua cama? Aleluia! Aquele que é o Senhor do sábado, aquele que por fazer a justiça e o bem ao sábado foi martirizado, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse: Não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro advogado, o Consolador, aquele com a ascensão de Cristo, a unção que despedaça todo julgo, aonde perseveramos segundo a sua graça, favor imerecido, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, dom gratuito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Assim como aqueles que rejeitam, na verdade estão sobre o jugo do opressor. A palavra diz: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não creia aquele que podia os justificar. Ele disse: Nem eu vos condeno, a palavra proclamada nos últimos tempos. Aquele que der ouvidos está livre, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, e uma multidão de pecados lhes são apagados, e perseveram até o fim. Mas aqueles que rejeitam já estão rumo à condenação, porque ele veio buscar aqueles que são seus. Ele já dizia: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram, porque a luz expõe as suas más obras. Aqueles que estão nas trevas, que significa ignorância. Luz, sabedoria, trevas, ignorância, mergulhados na sua própria ignorância, aonde Jesus dizia: para trás de mim, Satanás, a tua atitude se reflete a dos homens e não a de Deus. Ele é aquele que nos mantém firmes, segundo os olhos abertos, os ouvidos atentos, aonde a fé vem pelo ouvir. Aquele que tiver ouvidos, ouça que o Espírito diz. Aqueles que são a igreja, a unidade da fé, como pedras espirituais interligados uns aos outros, a igreja que persevera unânime, unida num só propósito, numa só fé, num só coração, num só, segundo os rins, o caráter daqueles que estão sendo aprovados, do que não tem que se envergonhar, e perseveram dia após dia,
segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade, exercendo o direito, aquele que nos ensina: se vós estáis em mim, sede justos, sede santos, demonstrai pelo vosso bom proceder. Assim, outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, assim como os que servem o Racham, o maldoso, porque ele é aquele que faz a separação de luz e de trevas, faz a separação da sabedoria verdadeira e pura daqueles que estão na sua própria ignorância, e assim ele julga de acordo com as próprias atitudes. Aqueles que produzem através dele são os que são justificados, aqueles que o rejeitam são os que justificam a si mesmo, e por isso não há salvação para estes, e ruína e destruição, pois aquele que semeia segundo a carne semeia para a ruína, para a sua própria corrupção e condenação, assim nos diz o Senhor.